Oi, gente, tudo bom? Hoje, na nossa videoaula de História, nós iremos falar sobre, na página 78 e 79 do livro de Natureza e Sociedade, nós iremos falar sobre direitos e deveres dos alunos. Então, assim, primeiro a gente tem que saber o que é um direito e o que é um dever. Direito é quando você Direito é quando você cumpre com o seu dever. Para você ter o seu direito, você tem que cumprir com o seu dever. Então, eu vou ler aqui um pedacinho que tem aqui no livro e vou explicar melhor. Todos os alunos possuem direitos que devem ser respeitados pelos membros da comunidade escolar, que nós vimos ontem que a comunidade escolar é quem? A família e as pessoas que trabalham na escola e vocês. Então, tem que haver um respeito aí por parte dessas pessoas. E deveres que devem ser cumpridos para que haja um ambiente de estudo agradável. Então, se não há o respeito e os deveres a serem cumpridos, então não tem como a instituição escola funcionar. Né? Como é que vamos dar um exemplo, como é que uma escola vai funcionar quando, por exemplo, os alunos chegam a hora que quiserem? Vamos supor assim, não quero ir para a escola agora 7 horas, não, eu quero ir para a escola 10 horas, aí vai 10 horas. Aí o outro, não, eu prefiro ir 7, aí o outro, não, eu vou 8, que eu acordo 8. Então, assim, para que a instituição trabalhe, já que estamos falando em alunos, para que a instituição funcione, precisa que haja o respeito da comunidade escolar, né, para com o aluno, e existem os direitos e os deveres do aluno que ele vai aprender a partir do momento que ele passa a conviver nesse ambiente escolar. Então, lembram que na sala, lá na parede, Dianice fez com vocês, né? E eu reforcei isso quando assumi a turma, sobre direitos, os direitos e deveres, as normas da sala, né? Que ela colocou lá na parede e que leu com vocês, interpretou junto com vocês, e cada norma daquela, cada item que tem ali no papel, na parede, é para serem seguidos para que haja um bom direcionamento das atividades dentro da sala de aula. Então, são regras definidas com o professor e os alunos. E existem as regras que são definidas dentro da escola. Mas aqui a gente vai ver agora quais são os direitos dos alunos e os deveres. Leia alguns direitos e deveres dos alunos. Então, o direito do aluno, ser ouvido quando dá sua opinião, quando tem uma dúvida, quando questiona algo educadamente. Então, o professor que está em sala de aula com o aluno, né? Ele tem o dever, o professor tem o dever de ouvir o aluno, deixar que o aluno dê opinião. Por exemplo, quando o aluno tem um assunto sendo explicado e a professora pergunta sobre aquele assunto e a criança dá a sua opinião. Então, o professor, nesse momento, ele tem o dever de ouvir o aluno, porque o aluno tem direito de expor sua ideia, sua opinião. Quando o aluno tem uma dúvida, então o professor está lá explicando, o aluno tem dúvida, levanta a mão educadamente, tia, eu não entendi. Então, o professor tem o dever de explicar novamente, de uma forma clara, para que o aluno entenda aquele assunto. Não adianta o professor falar coisas que o aluno nem conhece, não sabe nem o que é, e o aluno não entender, principalmente vocês que são alunos do primeiro ano, que estão ainda em processo de alfabetização. Então, quando questiona algo educadamente, então se ele ouviu aquela explicação e ele tem uma ideia sobre aquilo, ele tem um pensamento sobre aquele assunto, ele tem o direito de questionar. Mas, tia, aí assim, assim. Então, ele tem o direito de questionar uma coisa que ele acha que não está certa, educadamente, né? Chegar, tia, eu acho que não é assim, não. E vai e fala
o pensamento dele. 2, brincar. Então, ele tem o direito de ser ouvido e de brincar na hora certa, em local seguro e adequado. Então, como eu sempre falo, na hora da aula, na hora da explicação, não é hora de brincar, é hora de prestar atenção. Então, o brincar dele é na hora certa, na hora do recreio, na hora que tem uma atividade na aula de educação física, em um horário que a professora queira fazer uma atividade lúdica, certo? Então, esse aí o aluno tem direito. Em local seguro e adequado, né? Quando se fala em local seguro e adequado, é um local em que a criança possa brincar sem correr risco de se machucar, né? Então, não adianta ela brincar em um lugar que tenha, vamos supor, pedra, tenha prego no chão, tenha resto de matéria de construção naquele lugar. Então, a criança não vai poder brincar naquele lugar, porque senão ela vai se machucar, não é mesmo? Então, assim, o local tem que ser seguro e o professor tem que estar atento no momento dessa brincadeira, que mesmo em um lugar seguro, às vezes a criança se machuca. Então, o professor tem que ficar atento ao tipo de brincadeira, né? 3, a criança tem o direito de ser amado e respeitado, recebendo carinho, atenção e cuidados de todos que trabalham na escola. Então, assim, o fato de ser uma escola particular e os pais de vocês pagarem a escola, não é o fato principal para que vocês recebam esse carinho, esse amor e sejam respeitados. O principal é que vocês são crianças, né? Vocês são seres humanos e têm que ser amados e respeitados pelos adultos e ser bem tratado. Então, independente, né, de cor de pele, independente de condição financeira, independente de estar estudando em uma escola particular ou não, toda criança merece respeito e ser bem tratada. E o quarto que tem aí, né, de direitos, é de participar de aulas de campo, de festas da escola, de todas as atividades diárias. Então, assim, todos os eventos que acontecem na escola, dentro da sala de aula, pelo menos é o que eu penso, né? O professor tem que ver quais são os alunos daquela turma que têm habilidade para determinadas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho uma apresentação do Dia das Mães e meu aluno é muito tímido, não gosta de cantar, então eu vou procurar dentro dessa apresentação, deste evento da apresentação, eu vou procurar uma habilidade que ele tenha e colocá-lo para participar na habilidade que ele possa fazer na hora, sem ser constrangido. Não adianta eu pegar meu aluno, vá cantar, sem o aluno saber cantar. Então, não estou respeitando o meu aluno, eu não estou dando direito a ele de participação. Por quê? Porque essa participação vai ser uma participação forçada, sem ele querer. Então, esses direitos, né? E que tem outros além desses. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês procurem no Google, né? Pesquisem com o papai e a mamãe depois, não assim como atividade da escola, mas assim, por curiosidade, procurem ler junto com o papai e a mamãe o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá ele detalha mais muitos direitos e deveres da criança e do adolescente. Vamos aqui agora para os deveres, né? Que aí vem isso dentro da escola, né? Aqui está falando do ambiente escolar. Os deveres, né? De cumprir, o número 1, cumprir os horários das aulas, os horários de estudo em casa, as datas de entrega de trabalhos e das tarefas de casa. Então, todos esses 3 itens, eles trabalham interligados, porque se você respeita os horários das aulas, em casa você vai ter aquele horário que você vai sentar, né, determinado pelo papai e a mamãe, o responsável de vocês, e vai estudar em casa também, em um horário certinho. As datas de entrega de trabalhos e das tarefas de casa, porque se não houver essa combinação
entre o professor e o aluno, ó, e tal dia entregue aquela leitura que eu pedi. Então, se não houver um retorno de vocês, como é que o professor vai saber se vocês estão realmente fixando o assunto, aprendendo o assunto? Porque através das atividades é que vocês vão fixar. O exercício faz a gente fixar aquele assunto na memória. 2, usar, né, para ir para a escola, uniforme completo diariamente. Então, todos os dias, ir com o uniforme certinho, que é para ficar arrumado, ficar harmonioso na sala. Fica bonito, né? Todo mundo com o uniforme legal. Trazer, né, o material escolar completo e organizado, que entra a questão de quando chegar na hora da atividade, não ficar pedindo emprestado o material do colega, que assim não é nada demais emprestar, mas ao mesmo tempo é bom que cada um tenha o seu, para conservar o seu material, para cuidar do seu material. 4, zelar, né, pela limpeza da escola, pelo seu material, assim como pelo dos colegas e da escola. Então, é muito bacana quando a gente vê uma criança que o que ela aprende em casa, ela leva para a escola, em termos de zelo, de cuidado, né? Se a gente tem cuidado com a nossa casa, a gente vai ter cuidado com a nossa escola. Então, na hora de lanchar, não jogar papel no chão, quando for para o recreio, né, que chupar uma bala ou o que for, não jogar no chão porque tem lixeiras. A mesma coisa com o material, né? Cuidar do material. Por quê? Porque o material escolar é um material que os pais de vocês compram e tem um determinado custo, e não é barato, é um custo alto, que eles investem quando eles matriculam vocês na escola. Então, além do material, aí tem a mensalidade, então fica muito dinheiro para o papai e a mamãe trabalhar e ter comprar para vocês esse material. Então, vocês têm que ter cuidado com os livros, né? Para não usar o livro amassando o livro, nem rasgando. Ter cuidado com os lápis, as canetas, lápis de cor, a mochila e tudo que for material de vocês, vocês têm que cuidar. Assim como dos colegas também, né? Se pedir emprestado, tem que cuidar para devolver ele da forma que estava. 5, respeitar a opinião do outro, o espaço do outro e o direito do outro. Então, esses 3 itens também andam juntos. Se eu respeito a opinião do meu colega, lógico que meu colega vai me respeitar. Se eu respeito o espaço do meu colega, né? Se eu digo assim, não, aqui, vamos supor, geralmente na sala tem muita disputa, né, pela cadeira para sentar na frente e tal. É justamente por isso que eu não gosto de fazer na sala, arrumar as cadeiras em fila indiana, que a gente chama, que é uma cadeira atrás da outra. Eu gosto de fazer o semicírculo ou o círculo, né, lá na sala eu sempre faço, para que todo mundo possa ficar, né, para que eu veja todo mundo e todo mundo me veja, todos os alunos me vejam. E não existia essa disputa pelo lugar da frente, né, tal. Então, se o meu colega sentou naquela cadeira naquele momento e eu vi que ele sentou, então eu não posso ir lá e dizer, não, eu vou sentar aqui. Então, eu não estou respeitando o lugar do meu colega. Então, se eu respeito o lugar do outro, o outro também vai me respeitar. E o direito, né? Se ele tem o direito de fazer uma pergunta ou dar a sua opinião, eu tenho que ouvir e respeitar, mesmo que essa opinião não seja igual à minha, mesmo que ele não pense igual a mim, mas eu tenho que respeitar a opinião dele. A mesma coisa quando que acontece muito, né? Acontecia muito quando eu trabalhava com a outra turma, no 4º ano, quando o colega perguntar uma coisa, o outro achar que sabe mais. Então, eu sempre digo assim, que nas minhas turmas não existe o aluno que sabe mais, não existe o aluno que é melhor. Eu digo sempre que todos são iguais, todos estão caminhando, né? Uns têm um tempo de aprender maior, outros têm menor, uns aprendem rápido, outros não. Então, isso a gente tem que respeitar no colega
como professor também tem que respeitar. Por que eu digo isso? Porque são valores, são coisas que vocês vão aprender e vão levar para o resto da vida de vocês. Vocês vão crescer, vão ficar adultos e vão levar para o resto da vida. Então, o respeito com o outro é muito importante, mesmo que aquele outro não respeitem vocês. Vocês têm que mostrar para eles o que é correto. É como eu falei ontem, a gente tem que esperar que o outro faça para eu fazer. Eu faço para mostrar que eu sei fazer e que ele também tem que fazer. E sexto e último, que é ouvir, sentar-se, esperar a sua vez. Isso são regras dentro da escola, né? Então, ouvir, que eu acabei de falar, tanto ouvir o professor, quando o professor fala, o professor também tem que ouvir o aluno. É o sentar, né? Sentar-se, porque não vai dar aula todo mundo em pé, fazendo bagunça, e esperar a vez, né? Esperar a vez é o quê? O colega está falando, eu vou, espero a vez, espero meu colega terminar, levanto a mão e peço a vez de falar. E isso o professor tem o dever de organizar a sua aula de modo que todos os alunos participem. Um de cada vez vai dar a sua opinião, sem distinção. Porque todos, naquele momento, eles têm ideias, todos têm o seu posicionamento. Eu tenho a minha dúvida, né? Vocês têm a dúvida de vocês. Então, a gente tem que colocar isso, não guardar, porque não adianta guardar, porque a gente fica com a dúvida e fica sem saber. Então, na hora que a tia estiver explicando, perguntar e a tia tem que explicar, certo? Então, nesse capítulo, direitos e deveres, vocês podem rever mais e vocês irão fazer, e eu vou colocar na agenda, a página 80, certo? Para vocês fazerem somente do livro de Natureza e Sociedade, ok? Isso vai na agenda, eu vou colocar na agenda. Um beijo e até a próxima aula.